Estamos de volta com o programa Panorama, que hoje fala sobre os cuidados que todos nós devemos ter para garantir a boa saúde dos nossos ouvidos. Aqui no estúdio, os convidados são os médicos otorrinos Eduardo Rossi e Marcelo Alves de Souza. Eduardo, a gente estava falando no primeiro bloco a respeito da questão das crianças terem às vezes uma dor de ouvido, e que podem ter várias origens e tudo, e muitas vezes os pais acabam tomando atitudes que não deveriam ser tomadas, né? O que deve e o que não deve ser feito no caso quando uma criança apresenta dor de ouvido em casa? Então, na realidade, quando há uma queixa de uma dor de ouvido, a primeira coisa que não se deve fazer é aplicar alguma coisa dentro do ouvido da criança. É bastante comum que o pai fica, às vezes, um pouco apreensivo ou até irritado, tal como a criança, porque ela está chorando bastante, queixando muita dor, e vai e aplica alguma coisinha no ouvido. A gente já viu de tudo, azeite, vinagre, dipirona, então não existe solução mágica para isso. Se a criança está com dor, ela deve ser medicada para a dor, ou seja, uma coisa que todo pai tem em casa, uma dipirona, um paracetamol. Fez a medicação, não houve melhora, a criança deve ser levada para avaliação. Aplicar gotas no ouvido apenas dificulta a nossa avaliação. Por quê? Porque imagina, um conduto já é bem estreitinho. A gente olha com um aparelho que chama otoscópio. Se esse aparelho está preenchido por um líquido que foi aplicado, nós não vamos enxergar nada. Nós vamos ter que fazer uma limpeza, o que vai causar mais irritação na criança e pode até piorar o quadro. Marcelo, uma outra dúvida que a gente tem é a questão dos protetores de ouvido, né? A gente às vezes vê para comprar aqueles protetorzinhos pequenininhos, às vezes para viajar e tudo. Isso é recomendável de se usar? Não é? Quando? Como? Na verdade, não existe uma recomendação. Existem pessoas que gostam mais do silêncio, por exemplo, na hora de dormir, a vizinhança é barulhenta. Não tem contraindicação usar um protetor para dormir. Não tem problema. Lógico que tem o uso dos protetores na vida ocupacional, nos trabalhos, que hoje em dia é obrigatório, isso sim é importante. No dia a dia é uma questão individual de desconforto, né? Alguns perguntam se pode usar, que gostam, e não tem problema, pode ser usado. E tem que ter um certo cuidado com ele, vamos dizer assim, o protetor na hora de limpar, lavar, não? Como é que é isso? Porque às vezes colocar e tirar toda hora e deixa em qualquer lugar, isso pode causar algum problema? Na verdade, a limpeza básica, né? Na verdade, o ouvido é pele, como qualquer outro. Então, o contato com a pele ali não vai causar grandes problemas. Os protetores hoje são macios, né, atraumáticos, e não tem grandes problemas de uso. Então, uma higiene básica, quem usa o mesmo protetor, né, para limpar depois, de vez em quando, lavar com água mesmo, isso não tem maiores segredos. Fica ao gosto do freguês. Exato. Vamos ver mais uma pergunta que foi feita aí para as pessoas a respeito da saúde dos ouvidos. Eu tenho esse zumbido de ouvido, por causa que eu trabalhava com barulho, lugar de muito barulho, então deu zumbido no ouvido. E eu queria perguntar a ele, saber dele se o uso de fundo do ouvido frequente, se dá problema no ouvido, se pode causar mais problema, já tem, né? Se pode complicar mais a situação. Olha, ele está com duas queixas, né? Vamos falar primeiro do zumbido. O que pode ser esse zumbido? Que às vezes as pessoas falam que tem, né, sentem alguma coisa no ouvido que só elas sentem. Enfim, o que pode ser? Se tem uma só causa, podem ser várias. Enfim, Eduardo. Então, o zumbido é um problema, assim, digamos, um pouco complicado. Por que eu diria complicado? O zumbido ele tem N causas. Então, as causas podem ser desde problemas do ouvido, como problemas no restante do organismo. Então, problemas metabólicos, alteração da glicose, em diabetes pode dar zumbido. Problemas pessóricos, uma hora a pressão está muito alta, outra hora está muito baixa, pode dar zumbido. Problemas de tireoide podem levar ao zumbido. Dieta inadequada pode levar ao zumbido, seja o jejum prolongado ou seja produtos energéticos. Bebidas energéticas, guaraná, café, pode piorar o zumbido. Problemas auditivos em si, desde uma obstrução da cera até um problema no nervinho do ouvido, pode levar ao zumbido. Problemas vasculares também podem levar ao zumbido. E é importante também diferenciar. O zumbido ele pode ser o que a gente chama de objetivo e subjetivo. O que seria isso? O zumbido objetivo é quando você me fala, eu estou com um zumbido, você escuta e eu escuto.
do seu Você zumbido. pode escutar o zumbido do meu ouvido? Posso escutar, dependendo da causa desse zumbido. E o zumbido subjetivo, que é o zumbido que só você escuta. Você me fala, eu tô com um zumbido, tem uma abelha aqui. Às vezes eu não escuto. E esse zumbido, ele traz um transtorno ao paciente, porque muitas vezes o incomoda muito a ponto de não deixar trabalhar, de não deixar conversar, de não deixar dormir. Aí sim passa a ser um problema que a gente deve investigar o que está acontecendo. Pois é, mas você falou aí uma série de causas. Então não é uma coisa, vamos dizer assim, é uma agulha num palheiro para poder descobrir isso. Não é simples não. Então é uma coisa que a gente tem que investigar e muitas vezes é um pouco frustrante para o paciente porque a gente não encontra uma causa, mas é importante que a gente exclua todas as causas que são potencialmente graves. Perfeito. Marcelo, e essa questão dos fones de ouvido? Como é que é? Todo mundo usa hoje em dia, né? A gente vê com a pessoa com o celular, ouvindo uma musiquinha e tudo. O que é prejudicial, o que não é? Faz parte da evolução, né? A tecnologia, a gente convive com isso. Então é importante saber o seguinte, o fone de ouvido não faz mal nenhum para o ouvido. O que faz mal é o volume e, como o Eduardo falou mais cedo, a quantidade do som e o tempo de exposição. Então, como na pergunta ele trabalhava num ambiente ruidoso e está com zumbido, pode ser a causa dele o contato, né? E hoje em dia o que acontece é que a facilidade dos aparelhos com música e que para as crianças, né, adolescentes, cada vez mais comum. Então essa é a preocupação. A altura que se ouve e por quanto tempo. Então, lógico, o fone de ouvido num volume adequado não tem problema nenhum, pode ser usado por longo período, desde que seja com um volume adequado. Pois é, e esse uso inadequado, prolongado e por longo período pode gerar, então, ao longo do tempo, perda de audição? E já se tem trabalhos mostrando adolescentes com perda de audição. O que só se via em trabalhadores, depois de anos e anos exposto a ruído, hoje já até adolescente. Quer dizer, eles começam muito cedo e durante muito tempo e um volume inadequado. Então, quer dizer, eles já vão ter uma perda de audição, lógico, que nada muito importante, mas que já é detectável, que pode ser causa de zumbido e que não tem tratamento. E que se não for, pode chegar a um ponto que isso é sempre irreversível, né? Então é um problema que começa muito cedo. Então tem que ter orientação dos pais, principalmente. No caso dos adolescentes que costumam, às vezes, compartilhar o fone de ouvido, passa para um, passa para outro, coloca em um, aquela coisa toda, isso pode ter algum tipo de problema ou não? Na teoria, não existe um problema se, porventura, todo mundo estiver com uma saúde adequada do ouvido. É lógico que se a pessoa está com uma infecção em atividade no ouvido, seja uma otite externa ou o ouvido purgando, que é dito, escorrendo um pouquinho de pus, não é adequado que se faça isso. Mas, do contrário, não há uma contraindicação absoluta. Com relação à intensidade do volume, é até interessante falar que uma dica que seria legal, uma dica importante, seria quando colocar os fones de ouvido, a intensidade ela não deve ser maior do que, por exemplo, coloquei o meu fone, se você está escutando o que eu estou escutando, então não está legal. Eu tenho que abaixar esse volume, tenho que diminuir a intensidade. Então seria a intensidade em que eu escuto, mas quem está ao meu redor não escuta. Tem algum tipo, por exemplo, aqueles que se coloca na orelha ou aqueles que se coloca aqui em volta, grandão, um é melhor que o outro? Na teoria, sim. Então, o fone de ouvido, que é aquele grande, o maior de todos, que envolve completamente a orelha, ele abafa mais o ruído externo. Então, a pessoa que está usando pode ouvir o som com um volume menor. Diferente dos que abafam menos o volume externo, que precisa de um volume mais alto. Então, na teoria, existe essa diferença, sim. Não, perfeito. Vamos ver mais uma pergunta que foi colhida nas ruas de Belo Horizonte. De vez em quando eu sinto assim uma dor muito grande nessa região aqui, assim, ó, eu aperto, é uma dor muito profunda. E às vezes eu limpo assim, não tem muita cera nem nada, mas é uma dor bem aguda, doutor. Eu gostaria de saber, será um processo assim que eu estou perdendo a audição? Ou pode ser um processo inflamatório apenas? E aí, difícil responder, né? Mas, ó,
Eu diria que nenhum nem outro. Então, primeiro, dor de ouvido não tem relação com a audição e muito provavelmente não é um problema inflamatório, que é uma dor aguda que dura uns dias e resolve. Essa dor que vai e volta pode ser relacionada ao excesso da limpeza, de trauma, mas mais provavelmente, como o Eduardo disse, alguma vizinhança dando problema. Pode ser problemas, a gente olha muito problemas das articulações, mordidas, problema de arcada dentária. Então, muitas vezes a gente precisa de uma avaliação de um especialista, um dentista, para nos ajudar nesse diagnóstico. A questão idade, perda de audição, tem alguma relação? As pessoas podem ir perdendo a audição aí com a idade? Na realidade, existe sim essa relação, que é o que a gente chama até de uma hipoacusia, ou seja, uma perda auditiva senil, ao decorrer da idade. Então, todo o nosso organismo envelhece, e o ouvido ele também envelhece. E as células do ouvido, que são células neurais, células do sistema nervoso, elas são células que muitas vezes elas envelhecem, morrem, e elas não nascem mais. E isto pode levar a uma perda auditiva. Essa perda auditiva do idoso, ela tem algumas características diferentes de uma perda auditiva de um jovem ou um adulto, algo do tipo. Perfeito. Uma perda auditiva, ela é sentida pela pessoa? Ela tem algum tipo de incômodo ou ela é sentida pelos outros que percebem que a pessoa está perdendo a audição? No idoso, particularmente, muitas vezes é uma perda muito lentamente progressiva que muitas vezes ele não percebe, ele não se queixa. Mas quem está em volta repara pela dificuldade de compreensão, não ouve uma campainha. E lógico, o idoso muitas vezes está no seu ambiente que a perda que ele tem não o atrapalha. Então é muitas vezes sentida pelos familiares. É diferente de uma perda mais repentina, que a pessoa vai observar e se incomodar mais. Mas, de modo geral, as perdas, a partir de um determinado grau, vão ser observadas por todos. Em relação ao Sistema Único de Saúde, a questão dos exames, hoje, como é que como é que vocês percebem essa questão da prevenção e da saúde auditiva das pessoas no sistema público? Existem profissionais preparados para fazer exames preventivos? Existem profissionais para poder encaminhar as pessoas para que resolvam os problemas precocemente? Ou é algo que, às vezes, por ser uma coisa, entre aspas, menos grave do que outras doenças que são, né, que a população é acometida, isso pode estar com, vamos dizer assim, com menos atenção? Como é que você vê essa questão, Eduardo? Na realidade, o sistema público de saúde, os profissionais que atuam lá são ótimos, são tão bons quanto os do sistema privado, mesmo porque são os mesmos. O sistema público de saúde ele dispõe de todos aqueles exames necessários para fazer esse diagnóstico. O que ocorre muitas vezes é que essa disponibilidade ela não é tão grande quanto a procura por aqueles exames. Então, por isso há uma fila. O paciente que muitas vezes tem essa queixa, que ele deve fazer é buscar. Muitas vezes a entrada do sistema nosso de saúde seria o posto de saúde. Do posto de saúde, caso não se resolva aquela questão naquele local, ele será encaminhado a um centro de especialidades. No centro de especialidades será atendido por um otorrino, um especialista, que daí pode solicitar os exames que julgar necessário, que sim existem no sistema de saúde. Mas quão veloz ele vai conseguir essa resolução, isso aí já seria outra questão. Mais complicado. A gente está caminhando para o finalzinho do programa, Marcelo. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão e se essa velocidade ou falta de velocidade pode prejudicar. E quanto pode prejudicar o paciente? Com certeza. Depende de cada problema. Então, por exemplo, o idoso que não tem pressa para fazer esse diagnóstico, essa avaliação. Algumas doenças de ouvido precisam de um exame muito rápido. São algumas urgências. Obviamente não são doenças muito comuns, mas ocasionalmente precisam de um atendimento mais rápido, que pode ser um problema. Essa demora que existe, né? Então, mas a grande maioria dos casos não são problemas graves, não precisam de nenhuma urgência, que demore 1 mês ou 2, não é um problema, né? Essa espera não vai levar a um prejuízo. Perfeito.
Bom, eu queria agradecer muito ao Eduardo, agradecer muito ao Marcelo, agradecer a você que nos acompanhou. Nós falamos um pouco hoje sobre a saúde dos ouvidos. Se você nos ouviu muito bem, muito obrigado pela companhia e até o nosso próximo programa.